ela falou de um sonho. E aí muita gente sonha igual, parecido. Eu vou falar esse sonho que ela sonhou. A irmã dela sonhou uma cobra perseguindo ela e picando. E ela queria entender coisa e tal. Eu entendo que é mal. Esse sonho é algo ruim. Cobra, se você for na Bíblia, você vai ver que foi um animal que o diabo usou para derrubar Adão e Eva. Cobra fala de traição. E a picada é a palavra que a pessoa recebe dessa pessoa. Então, como se fosse uma traição de uma pessoa. Uma traição de uma pessoa que tem acesso a ela. Não é específico de demônio. Não, às vezes mas é o demônio que está por trás da pessoa, querendo picar. Qual que é o veneno de Satanás? É a sua palavra. O veneno de Satanás é a palavra. Quando ele pica a gente, quando ele fala com a gente, quando a gente ouve Satanás, ele já está nos contaminando. Entendeu? O veneno já está inoculado dentro da nossa alma, gerando energia contrária. Quando você ouve um endemoniado, ouve alguém que foi enviado pelo capeta, o que acontece? A sua alma, ela recebe aquilo como se fosse realmente uma injeção dentro dela, né? Entenda assim, algo sendo injetado dentro daquela alma, e ela começa o quê? A modificar a sua frequência de perspectiva de vida. Aconteceu esses dias com um pastor amigo meu. Ele me ligou de Minas. O homem num dia estava cheio da glória. Outro dia ele estava, pastor, o que aconteceu, irmão? É que eu fui levar uma pessoa para a igreja. Aí ele tá de Uber, né? Aí ele falou assim comigo. E a pessoa foi lá ver um profeta que revela nome e tal. E ela foi e levou uma ofertona pro profeta. Ele tá de Uber pagando tá naquela prova, né? E ele falou assim, e ela ficou toda feliz porque o Uber deu R$18 e houve o Uber deu uma promoção pra ela, em vez de pagar 18, ela pagou 15, ela começou a rir, pular na minha frente assim, que o Uber tinha dado aquilo ali, R$3 de desconto. Eu falei, irmão, com todo carinho e respeito, esquece isso. Por quê? Porque ela ainda não é crente. Pra ela ser crente hoje, na dimensão que ela anda, ela é ser abençoada. Quando um crente tá andando com Deus, ele sabe que a dimensão da bênção não é quando eu estou sendo abençoado, é quando eu abençoo. Quando eu estou transbordando aquilo que a gente falou. Isso é ser um Abraão. Aquele que vai e abençoa. Ainda ela não é crente. E outra, o diabo usou ela para bater você. Você está abatido. Tá? E o homem ficou abatido. O homem está abatido até hoje. Porque ela comemorou que diminuiu o Uber e deu uma oferta grande pro outro pastor lá que revela nome e tal, essas coisas todas. E ele pagando aquele preço. Assim, eu tô ralando aqui. E o diabo usa. Oi. Diabo. Foi o Será diabo, que não foi acontece Deus. isso? Será? Será? Então, aí eu falei, irmão, e aí eu falei para ele, irmão, presta atenção, Deus tem uma terra para cada um, irmão. Você tem que olhar para sua terra, cara, e fluir dentro da sua terra. Às vezes hoje Deus te deu um alqueire, às vezes Deus te deu 1.000 metros. Olha para os seus 1.000 metros e semeia nos seus 1.000 metros. Se Deus hoje deu 10.000 metros pro outro, para de olhar para os 10.000 metros do outro. Porque senão você vai desanimar mesmo, irmão. Se eu for ficar olhando quando eu comecei o meu canal do YouTube com 5 pessoas na live, 2 pessoas, 3 pessoas, e olhava para outros canais enormes, e falava, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Às vezes é o que Deus tem com ele, amém? O que Deus tem comigo é isso. Serei fiel naquilo que Deus tem para mim. Vou fazer o meu máximo, vou me dedicar o melhor possível. E é Deus quem vai dar o crescimento. Aonde Ele vai querer que eu chegue, é Ele que vai determinar, não sou eu. Mas muitos não querem, né? Muitos ficam olhando, é uma das distrações, né, pastor? A comparação é uma distração. A comparação é terrível. Porque deixa eu ser mal, né? Porque sempre vai ter gente melhor. Hein? Ele ouviu a voz de Satanás através da vida da pessoa? Contaminou. E você começou a entender sobre sonhos porque você foi lá no Google Dicionário dos Sonhos? Tem um livro Dicionário dos Sonhos. Como é que você veio entender sobre os sonhos? E é interessante que os profetas têm isso de entender os sonhos. É o dom profético. Isso aí veio com o chamado, né? Desde o ventre, né? O profeta, ele não é um ministério que se unge. O profeta é um ministério que é reconhecido. Pode perceber, todos os ministérios a pessoa gosta de ungir, mas o profeta a pessoa fala assim, esse cara é um profeta. Já percebeu isso? Às vezes nunca ninguém ungiu ele a profeta, mas ele é um profeta, porque é um ministério de reconhecimento. E a igreja, até hoje, a igreja não entende muito bem isso. Aí tem profeta que é de ofício, que entra no lugar pastoral, pastor, já vi isso, fala, meu Deus do céu. Aí a pessoa quer ficar pregando cura, pregando isso, pregando aquilo, mas não, o negócio dela é trazer o mover de Deus de forma falada. Isso é o profético, né? Tentar pegar essas imagens, essas movimentações espirituais, que na maioria das vezes são imagens, e falar
Por isso que ele fala para Jeremias, né? Aí, ó, chave, lembra que eu falei da ativação do anjo? Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele olha assim, ó o profeta, uma vara de amendoeira. Por que Deus está mostrando? Para o profeta Deus mostra, mas para as pessoas o profeta fala. Então o profeta tem que ver e falar. Aí ele vai falar assim, aí Deus vai falar, ó, porque a vara de amendoeira representa o quê? A aceleração. Foi a vara que floresceu no deserto, a vara de Arão, que era a vara de amendoeira, que era para demorar uma grande estação para florescer, de um dia para a noite, a vara floresceu. E ele vê de novo o que agora? A vara de amendoeira. Pega essa aí, quando você sonhar e ver a amendoeira, Deus está falando, tá próximo, tá perto. Acelerando. Vou acelerar, vou fazer. Pega isso aí. Então ele tá falando para o quê, para Jeremias? Porque eu tenho pressa na minha palavra para se cumprir. Aí Jeremias já começa a entender, o que Deus vai fazer é rápido. É acelerado. É uma visão que não passa de um sonho com mais intensidade. Isso é a visão, ela se torna um sonho. Ela é um sonho, só que tem mais intensidade. O sonho, pastor, muitas das vezes, ele é algo assim que não tem muito, não tem muito significado, mas ele tem um propósito. Às vezes de alertar, de avisar, mas não tem muito significado. Agora, a visão, ela tem um contexto. Vamos supor, eu estava sentado numa cadeira, aí apareceu uma pessoa. Aí começa a falar, a pessoa tinha essa camisa, tinha isso, tinha aquilo. Isso já é uma visão, isso não é um sonho. O sonho é assim, eu sonhei que eu estava sendo abençoado. Aí eu sonhei que eu vi um carro. Isso é um sonho, que é muito rápido. Entendeu? E nesses sonhos, um monte de símbolo, um monte de imagem. Aí já se torna uma visão. Quando a pessoa consegue lembrar e mexe com ela, isso é uma visão. É uma visão fechada, né? Que a gente fala. Mas tem sonhos que a pessoa ia contar quando eu era pastor da igreja local, lá onde você conheceu a igreja, né? Lá em Ribeirão Pires. Eles falaram, pastor, eu tive um sonho. Eu falei, meu Deus, vem de novo. Que era cada sonho estranho. Da alma. E aí eu falei assim... E aí eu já, pra cortar isso, que todo mundo queria contar o seu sonho pra mim, e eu não era profeta, agora eu tô mergulhando mais, né? Mas na época eu falava assim, ó, eu não tenho um dom de interpretar. Não fale seu sonho. Mas mesmo assim, falando, não tenho o dom. Mesmo assim a pessoa fala. A pessoa falava. Então, pra mim é arriscado, porque eu tô aqui falando de sonho, daqui a pouco começa a vir, vai ter, ó, você tem pergunta sobre o sonho? Deixa aí que o apóstolo depois responde. Sabia que era isso. Então, o sonho, né? Assim, o sonho, vamos mudar. O sonho de Deus, ele tem significado. Só que muitas das vezes a gente recebe o sonho de Deus e a gente não entende as entrelinhas. O sonho é algo para você receber e ficar ali meditando. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Para orar também? Para orar, às vezes ficar pensando. Senhor, tem alguma coisa? Tem. Quer ver na Bíblia, Gênesis 37 fala dos sonhos de José, não é isso? Qual foram os sonhos de José? Um dia eu estava dando um seminário, a gente tem um seminário sobre sonhos.